aos 34 anos, uma trombose venosa cerebral aos 34 anos, isto em 2011, e desde então que a minha vida deu uma volta muito grande, não é? Como vocês podem imaginar. Uma lesão cerebral não é algo que afete só a pessoa que sofre, não é? Afeta-nos a todos, afeta-nos o nosso seio familiar, os colegas de trabalho, os amigos, as pessoas mais próximas, e há um a reaprender, a voltar à rotina, pronto, e que nem sempre é fácil, pronto. Eu passei por esse reaprender em vários meses de reabilitação feitos no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, mas depois também há muito trabalho por conta própria, por assim dizer, em casa, à conta de tentativa e erro, para realmente voltar a ser autónoma, a ser independente e a dar um novo rumo à minha vida profissional, por assim dizer. É um processo, como eu digo muitas vezes, muito demorado. Muito mais demorado e nunca ao ritmo que nós desejamos. Nunca é à velocidade que nós queremos. Esta questão da Sim, velocidade. é verdade, é verdade. Estes problemas de saúde, não é? Vêm normalmente sem aviso prévio, pronto, acontecem-se, estas lesões cerebrais acontecem de um momento para o outro, e o impacto que elas têm é enorme, não é? Um, e depois cada um tem o seu ritmo para conseguir superar ou não aquilo que a lesão fez, não é? No meu caso, em termos concretos, fiquei com uma hemiparésia do lado esquerdo, ou seja, a minha marcha é diferente de uma marcha normal e o membro superior esquerdo também não trabalha da mesma forma que o lado direito. Pronto, felizmente que eu era destra e continuo a ser, e o que agora sobrecarrega ainda mais o meu lado direito, porque tenho que fazer obrigatoriamente tudo com o lado direito. Mas o nós dizermos que só estamos a funcionar com uma parte do corpo, não é? Assim, eu às vezes convido as pessoas a fazer essa experiência, né? Porque as pessoas dizem, mas mesmo assim estás muito bem, não é? É uma frase que às vezes ouve, mas olha, mas ficaste bem, consegues conduzir, voltaste a conduzir, é um carro adaptado, tudo bem, voltaste a ter uma vida autónoma, tudo bem. Mas às vezes era importante as pessoas fazerem esse exercício, de se colocarem um pouco na pele dos outros, não é? E, por exemplo, viver como é me parece, que foi a minha consequência maior, experimentar as pessoas levarem o dia inteiro, vestirem-se, irem à casa de banho, cozinharem, acederem ao computador, tudo, só com metade do corpo, não é? Seja ao lado esquerdo ou seja ao lado direito. Uh, Convidava as pessoas a experimentarem isso, não é? As pessoas que não têm nenhum dano cerebral adquirido, a experimentar. E aí vão ver se é fácil ou não viver na nossa pele, não é? E muitas vezes é isso que eu digo. Experimentem. Experimentem só para ver como é que é. Muitas das vezes nós temos vindo a abordar aqui nos diferentes conversadamentos os diferentes efeitos que, que o dano cerebral pode ter e às vezes, ou se calhar por natureza, acabamos por nos focar mais na questão cognitiva ou na questão física, por exemplo. Mas eu hoje quis dar um- uma coisinha diferente e então queria falar um bocadinho sobre sobre as questões emocionais e sobre como é que nós lidamos com aquilo que se passou connosco e a forma como temos que fazer. Em português não fica muito bonito, mas uma aceitação do que se passou e um luto por aquilo que também, por a vida que tínhamos naturalmente antes. Ana, peço-lhe que comente. Eu Olá, André. precisei, eu precisei de recorrer a apoio psicológico, e ouvi, ouvi da primeira vez que pedi esse apoio psicológico fora do centro de reabilitação, não é? Porque quem passa no centro de reabilitação de Alcoitão sabe que nós temos acesso a um variado número de processos de terapia, seja fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, terapia da fala.
psicologia, pronto. Mas depois, uma vez que saímos, que temos alta, as coisas já não são bem assim, não é? E pelo SNS, hum, se é relativamente fácil, vá pedir sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, já não podemos dizer que é assim tão fácil pedir, por exemplo, psicologia pelo SNS. E de Uhum. facto chegou um momento em que eu estava, tinha tido alta do centro, sentia que era um fardo para a minha família. Eu tinha, na altura tinha miúdos pequenos, os meus filhos tinham 9 e 7 anos. O meu marido teve que reprogramar, vá por assim dizer, reconfigurar a sua situação profissional para estar mais presente, quer comigo, quer com os miúdos. E eu sentia que tudo isso tinha sido muito prejudicial para nós e sentia que era realmente um peso e sentia-me muito deprimida. E pedi, tentei recorrer a sessões de psicologia pelo SNS, pronto, e a primeira resposta que tive foi, pois, mas isso é só para quem é maluco, pronto. Isso é logo aquele, mas o que é isso de ser maluco, não é? O que é isso? Que carimbo é esse que se põe às pessoas com problemas de saúde mental? Estamos a falar em 2011, não é? Eu penso que se calhar no pós-Covid as pessoas ficaram muito mais abertas e interessadas e próximas de realmente o que é ter um problema de saúde mental, não é? E deixou de haver esse preconceito de os psicólogos, os psiquiatras é para gente maluca. Pronto. E o que é isso de ser gente maluca? Face a esta resposta, tive que procurar no privado e não dava para suportar realmente os custos, porque eram elevadíssimos, e nem com seguro médico a coisa era comparticipada. Tive a sorte depois de, através da médica de família, ter acesso a uma jovem psicóloga que estava a fazer internato lá no centro de saúde. Pronto, por assim dizer, ainda não era totalmente profissional, não é? Porque estava numa fase de estágio. E isso para mim pouco me importava, eu precisava era de falar com alguém, não é? Porque sentia-me cada vez mais naquela espiral de não queria levantar de manhã, não tinha forças para me vestir, não me sentia útil, sentia que era um peso para a minha família e pronto, aquela espiral de depressão. Um, e pronto, e foi muito importante realmente ter acesso a essas conversas com a psicóloga, porque não, acho que não estava maluca, mas é assim, estava muito deprimida. E ainda hoje tomo medicação também para a depressão. E acho que é muito importante realmente as pessoas terem acesso às terapias com psicólogo, uh, pelo SNS, pronto, que não tem que ser visto como uma coisa que é pontual, porque é completamente diferente nós falarmos com alguém que percebe do assunto e que nos pode dar um, um caminho, não é? Mostrar-nos qual é que é o rumo que nós devemos seguir, do que fazermos isso tudo sozinhos ou sobrecarregarmos ainda mais a nossa família, que por si só já tem que levar com o peso todo de ter que nos levar para os tratamentos, ajudar-nos nas atividades da vida diária e pronto, e tudo isso. É uma. É infelizmente, um processo mais difícil encontrar um psicólogo do que muitas das vezes acontece com a parte da questão física, pelo menos, da fisioterapia ou da terapia da fala. Muitas das vezes hum, estas questões estão mais ou menos asseguradas, não é? E a sociedade revê-as de uma forma, e esta questão Exato. da saúde mental é muitas vezes ou É muitas vezes pretendida o parente pobre, não é? É ou verdade, parente é pobre, verdade. exatamente. É verdade. Um, E nós, António, desculpa interromper-te, força, mas força. para não perder aqui o pensamento, nós na Portugal ABC, que entretanto Uhum. estou na fundação da primeira Associação de Sobreviventes da ABC, a Portugal ABC em 2016, este ano fazemos 10 anos, e desde o início que sou dinamizadora do grupo de ajuda mútua, não só de Alcoitão, mas também em Lisboa,
e no Amadora Sintra. Isto para falar só na região da Grande Lisboa, porque no total já somos mais de 20 grupos de ajuda mútua espalhados por todo o país, inclusive nas ilhas. Uhum. Pronto, mas falando no caso, nos grupos que eu estou e que dinamizo, um, dos, às vezes as sequelas mais complicadas que as pessoas, que os sobreviventes da AVC lidam, são aquelas que não são visíveis, não é? Porque as sequelas físicas estão cá, mas são mais fáceis de explicar, porque as pessoas aparentemente podem não perceber logo, não é? O que é que se passou, o que é que a pessoa tem, mas pronto, vem cá ali qualquer coisa, não é? Agora, aquelas sequelas que não são visíveis, seja da linguagem, a afasia, a disertria, seja alterações do comportamento, que há também, não é? Seja depois, seja em termos de neuropsicológicos, não é? Pessoas que ficam com dificuldade de planeamento, de dificuldade de organização dos pensamentos, dificuldade de executar tarefas, não é? E isso acaba por ser o mais difícil de explicar, não é? Porque à primeira vista as pessoas, está tudo bem contigo, tu andas, tu mexes-te, consegues comer sozinho, consegues te vestir sozinho, mas depois aquela pessoa não se sente igual, não é? Ou não consegue comunicar, não consegue ir à rua e pedir um café, por exemplo, não consegue ir nos transportes públicos porque não se consegue orientar, e um sem número de coisas. Essas, então, as sequelas não visíveis do AVC, ou do dano cerebral adquirido, são muitas vezes ainda as mais difíceis de explicar, e é também, sobretudo por esses sobreviventes da AVC, que a Portugal AVC tanto trabalha para que esses sejam ouvidos, não é? Porque temos que dar mais voz ainda a esses. A Diana antecipou a minha próxima pergunta, que era precisamente esta questão. Desculpem. Esta questão daquilo que é invisível e daquilo que não está à vista de todos. Mas por acaso, pegando nisso, aproveitar para fazer uma outra questão. Muito obrigado, Deus te abençoe. Olá, Irã, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Aproveitar para fazer aqui uma outra questão que está relacionada com isso, que é como é que nós, ou como é que a Diana lidou com esta dificuldade de transmitir algo que não é visível, não é? Uma dificuldade que não é visível às pessoas que estão mais próximas de si. Por exemplo, vamos dizer ao seu esposo. O meu esposo, eu não tive essa dificuldade, felizmente, porque já nos conhecemos há muitos anos, e muito da minha recuperação, da minha reabilitação, devo-lhe a ele, porque foi um trabalho de equipa. Pronto, mas, por exemplo, ouvi muitas vezes porque é que não voltas ao trabalho? Eu trabalhava como jornalista antes de ter sofrido o AVC, numa revista que provavelmente muitos de vocês conhecem, a Nova Gente. E era um trabalho que eu gostava, mas para o qual eu não me estava a ver a regressar nas condições que, entretanto, se puseram de crise na imprensa. O edifício também tinha elevador, mas pronto, havia uma série de outras condições que se calhar eu ainda estando numa cadeira de rodas, como estive durante muito, muito tempo, não eram as ideais para voltar ao trabalho. Para já não falar depois do stress, não é? Que contribuiu muito para o meu AVC, e quer dizer, voltar àquele stress novamente, acho que era quase um suicídio, pronto. Mas isto para dizer que muitas vezes as pessoas, quando me veem e veem-me ativa a fazer trabalho que eu gosto e que faço apaixonadamente e faço voluntariamente para a Portugal AVC, muitas vezes perguntam: então, mas porquê é que tu não voltas ao jornalismo? Porque estás tão bem, não é? Pronto. Mas é assim, eu não voltei a trabalhar, o trabalho que eu faço hoje em dia não é remunerado, é um trabalho que eu faço de associativismo pela Portugal AVC e por todos os sobreviventes da AVC e por todos os familiares que passaram por situação idêntica à minha, mas não é um trabalho remunerado. Se eu hoje consigo fazer isso também, muito devo ao meu marido, que conseguiu realmente fazer o equilíbrio da gestão financeira, que nem sempre é fácil, não é? Ainda para mais com uma família de 5. Mas é isso, pronto, as pessoas muitas vezes é a dificuldade, não é, de se colocarem nos sapatos do outro, não é? Porque as pessoas só olham para o que está à frente, não é? E muitas vezes não percebem que
todos os dias, viver com hemiparésia, viver com dano cerebral, não é pira doce, não é? Não é fácil, não é para todos. E que há dias em que realmente a coisa até nem corre tão mal, mas há outros dias em que é muito difícil e muito cansativo lidar com a fadiga, com a confusão que a nossa cabeça muitas vezes cria, porque também, isso também é outra das sequelas, não é? Ambientes muito confusos, onde há muita gente a falar, há muitos estímulos, há muita confusão, é péssimo para quem tem dano cerebral. Recebemos muitas solicitações ao mesmo tempo, muitas pessoas a falar ao mesmo tempo, também é confuso, e isso no regresso a uma carreira profissional é quase inevitável, não é? Pronto, mas nem sempre todas as pessoas conseguem tomar esse passo, não é? Porque infelizmente a parte financeira pesa muito, pronto, e é difícil hoje em dia de se manter uma família e de se pagar contas trabalhando por amor à camisola, não é? Como eu costumo dizer. É nós temos muita, enquanto sociedade, muitas das vezes, não é? Temos muita na ideia que a reabilitação está completa quando a pessoa regressa àquele trabalho, ou ao seu trabalho, ou quando é uma questão assim muito premente na cabeça das pessoas. E está muito relacionado com a nossa identidade, não é? Nós, quando nos apresentamos a alguém, costumamos dizer: Eu sou o António, sou o E psicólogo, trabalho, e trabalho na Novamente, eu sou o Natan e sou o engenheiro mecânico, eu sou a Carla, e por aí em diante, por aí em diante. Nós temos um bocadinho isto, não é? A nossa identidade onde vem um pouco. Advém um pouco ou bastante, não é? Do nosso trabalho. Mais para umas pessoas, menos para outras, naturalmente, mas é um percurso que temos que fazer após o dano cerebral, é dar assim um novo sentido e reinterpretar muitas das coisas que faziam parte da nossa vida. uhum. Corrijam-me se estiver errado. Vocês não me deixem dizer coisas mal, hein, malta? Não me deixem dizer É coisas mal. verdade. Mas nem tudo é mau. Nem tudo é mau. Por exemplo, se houve coisa boa que o dano cerebral me trouxe, foi, primeiro, o ter mais tempo para mim. O ter mais, permitir-me ter mais tempo para pensar naquilo que quero fazer e organizar-me. Pronto. E desculpar-me, aprender a desculpar-me se nem todos os dias eu tenho a mesma força. Pronto, aqui muitos dos presentes se calhar percebem aquilo que eu estou a dizer, não é? Porque as pessoas ditas normais não se desculpam. Porque é que eu falhei, porque é que eu não fui à festa da escola da filha, porque é que eu não estava presente na reunião de pais, porque é que eu não candidatei àquele lugar, porque tudo. Nós não nos permitimos, não nos desculpamos. Eu penso que depois de ter sofrido o AVC, este dano cerebral, eu tornei-me mais branda comigo. E tem que ser, porque senão damos todos em malucos, não é? Porque lá está, porque há dias em que é complicado, o cansaço é muito, as dores também, pronto, porque também há essa componente da dor, não é? Que está presente quase diariamente, mas aprendi que realmente, isto parece um bocado uma frase feita, mas é tão verdade, não é? As coisas mais simples da vida são realmente aquelas que muitas vezes onde nós vamos buscar mais ânimo, mais força. Eu, por exemplo, sempre quis ter filhos e tive filhos cedo. Pronto, eu já tenho um filho com 24, uma filha com 22 e, entretanto, tivemos uma terceira filha depois do AVC. E eu acho que antes do AVC eu não me sentia tão completa como mãe, porque não tinha muito tempo para eles, tinha sempre o apoio dos meus pais, felizmente, para estarem presente quando era preciso nas coisas das crianças, mas colocava muitas vezes o trabalho em primeiro lugar, pronto.
E hoje já não é assim. Hoje eu sinto-me muito mais realizada, porque consigo estar, e prova disso é que estou aqui no carro a falar convosco, porque vim aqui trazer a minha filhota. Consigo estar muito mais presente na vida dos meus filhos, e isso a mim faz todo o sentido. Não quer dizer que para outras pessoas faça. Pronto, perdoem-me, mas é assim, eu entendo perfeitamente. Mas para mim, por exemplo, em Alcoitão, antes de ter alta, uh, era uma das coisas, muitas, lá está, falavam, então, e planeia voltar a trabalhar, o que é que quer fazer? E eu estava muito mais interessada em voltar a ser eu a dona da minha casa, a ser eu a conseguir fazer a gestão das compras, de ir ao supermercado sozinha, de conseguir ser eu a fazer as camas, coisas assim. Podem parecer banais à maior parte das pessoas, mas para mim era isso que me fazia sentido. E foi sempre esse o meu enfoque durante a minha reabilitação. Por mais banais que as coisas possam parecer, para mim isso era o mais importante. Era eu ser capaz de tomar banho sozinha, ser capaz de me vestir sozinha, ser capaz de organizar as tarefas da casa sozinha, de ir ao supermercado sozinha, voltar a conduzir, que era realmente uma meta para mim. E pronto, para mim passava por aí. Depois aconteceu a Portugal AVC e tem acontecido uma série de desafios da sequência disso e que eu muito agradeço e que vou abraçando na medida do possível como consigo, mas para mim a minha prioridade era sempre, e será sempre o estar bem e o ser mãe e dona de casa, que é como eu me sinto feliz, pronto. É uma, uma meta que nós. São pequenas metas que nós vamos colocando, e eu tenho vindo a falar com alguns de vocês sobre isto também, não é? A importância de termos metas objetíveis, Uhum, concretizáveis. Antes de eu correr uma maratona, eu tenho que conseguir dar um passo. Antes de eu conseguir fazer a tabuada dos 10, eu tenho de conseguir fazer a tabuada do um e por aí em diante. Portanto, para tudo, nós vamos precisando destas pequenas metas que nos vão guiando para um objetivo maior. O conseguir tomar banho sozinho ou vestir sozinho é uma meta para mais à frente conseguir fazer uma coisa maior. uhum. Já falámos um bocadinho sobre aqui as escolas emocionais e sobre a forma como a Diana acabou por lidar com isso. Queria lhe perguntar por questões comportamentais, não necessariamente sequelas comportamentais como elas são tipificadas, digamos assim, pelos colegas psicólogos, mas sim como é que, não queria utilizar a palavra laxado, porque só me está a vir em inglês, mas Uhum. como é que nós, ou como é que a Diana extravasou, lá achou a palavra, extravasou comportamentalmente, se é que extravagou, há pessoas que não extravasam, vão guardando para si, vão guardando para si. Eu peço desculpa, António, estava aqui a ver aqui o chat e estava-me a perguntar como é que eu extravasei o... Como é que foi lidando a nível comportamental, vá, pelo menos, com este luto e com todo este processo. Olha, eu naqueles dias muito chatos em que eu me sinto realmente em baixo, prefiro ficar em casa, que é para não chatear ninguém. Chatei sempre, coitados, esses levam sempre comigo, que é o meu marido e os meus filhos. Pronto, mas naqueles dias em que realmente acho que não estou boa companhia para ninguém, ah, não atendo nem o telefone, pronto, que é mesmo para fazer tipo um reset na minha cabeça, pronto, e tento descansar o máximo possível, porque só assim é que eu sinto que a cabeça consegue se organizar outra vez e cair outra vez na, na, na depressão, pronto, porque ela está presente, não é? E quem sofre de depressão sabe que ela está sempre ali ao virar da esquina, não é? E é tão fácil a gente deixar-se levar por pensamentos negativos. Por isso, quando é assim, eu prefiro nem que seja ficar a dormir até mais tarde, mas não chatear ninguém com os meus problemas, pronto. Isso é uma das tentativas.
E depois é realmente foi brilhante, outra brilhante constatação que o AVC me trouxe foi há realmente pessoas e relacionamentos e amizades até que acabam por ser tóxicas, porque infelizmente nem todas as pessoas são otimistas e com abertura para encarar os problemas que a vida lhes vai pondo à frente com a mesma leveza de espírito. E, e assim sendo, às vezes, para nós que já tivemos esse problema e que não queremos repetir e que queremos é levar com as nossas vidas para a frente, rodearmos de pessoas que acabam por só ver a parte negativa, ah, não conseguem, ah, não conseguem ver para além do problema. Eu prefiro afastar-me, pronto, e tem sido esse o meu lema. Ah, tudo o que é, vá, pessoas tóxicas, por assim dizer, eu prefiro não colocar de lado e não dar importância, pronto, que é porque já cheguei à conclusão que mudar mentalidades realmente é difícil, não conheço ninguém que tenha conseguido mudar mentalidades. Eu prefiro ir fazendo as minhas coisas à minha maneira e, e não dar importância realmente a essas pessoas mais negativas, que haverá sempre, pronto. E, e lá está, começou ainda no meu internamento. Por exemplo, foi uma das coisas que o meu marido sempre teve esse cuidado e que ainda hoje lhe agradeço, foi durante o tempo em que eu estive hospitalizado, ainda antes de dar entrada no centro de Alcoitão, não havia visitas, mesmo de familiares, era uma coisa muito restrita. Porque mesmo aquela coisa de, ai, matamos a família, mas mesmo na família há sempre aquela pessoa que é chata, que nos deixa para baixo, que parece que não tem uma palavra simpática, não é? Pronto. E então as visitas também acabam por ser muito restritas. E porque nessa altura também eu estava ainda com. Eu não me lembro, porque não tive acesso a espelhos na altura, mas ainda estava com a cara desfigurada, né, com a boca ao lado, o olho caído, né? Pronto, para não haver essa coisa de as pessoas irem dizer ai, o que te foi acontecer, ai, como é que tens a tua cara. Pronto, as visitas acabam por ser restritas. E depois em Alcoitão, felizmente, as visitas que eu queria era a dos meus filhos, pronto. E essa tive sempre, pronto. E, e nisso o Centro de Reabilitação de Alcoitão tem essa particularidade, não é? Apesar de ser, não é um hospital, não é um centro de reabilitação, mas permite, por exemplo, que todos os dias os meus filhos iam me ver ao final da tarde e acabavam por ficar lá e eu jantava com eles no quarto piso, pronto. Ou seja, tinha um jantar em família como eu não tinha antes do AVC, não é? Quando estava a trabalhar e que saía tarde em más horas e que não conseguia ter refeições em família. Por isso é sempre uma coisa que eu digo, epá, pessoas tóxicas, relações tóxicas, mesmo sendo familiares, mesmo sendo, ai, mas é a minha madrinha, seja o que for, não, por favor, não dediquem tempo a isso porque só vos fazem mal. Esta é uma questão muito importante, e por isso é que nós novamente reforçamos muito esta questão do contacto o quanto antes com a associação, porque permite precisamente ajudar a explicar aos familiares aqui algumas destas questões. ah, a Vera costuma dizer-nos, a nossa diretora, que se forem visitar alguém tem que estar sempre com um sorriso gigante. Não há problemas nenhuns lá fora, está tudo ótimo, É e por aí mesmo em verdade, diante. não é? A Vera diz-nos isto muitas vezes, e diz-nos sempre para darmos este conselho às famílias, para passarmos esta força, para que a pessoa seja realmente muito forte a partir do momento em que entra. Muitas das vezes falamos do quarto do hospital, não é? A partir do momento em que entra dentro do quarto do hospital, nem que seja preciso às vezes pôr ali uma máscara durante um bocadinho, e depois cá Isso, fora procurar apoio e procurar ajuda também nesse sentido. Ahm, Isso é muito importante. muito, muito, é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa que está no hospital nem tem bem noção daquilo que aconteceu, não é? Ou lá está, porque não tem bem noção e está naquele ambiente protegido. E se alguém vai lá de repente e começa a dizer, mas tu estás assim, mas o que é que se passou? E tiveste isto e tiveste aquilo, quer dizer, e depois vai-se embora. E a pessoa que fica lá, não é? Na cama do hospital, a lidar com aqueles problemas todos com os dela e com os que a outra pessoa deixou. Pronto, é de um egoísmo imenso e pronto, é um dos conselhos que eu por acaso não conheço a Vera da Novamente pessoalmente, mas concordo, não podia concordar mais.
com ela. E é um dos conselhos que muitas vezes no grupo de ajuda mútua também dou. Por favor, não deem tempo de antena, não deem importância a quem não merece essa importância. Ahm, e é bom, por exemplo, nos grupos, que eu sei que vocês também fazem, o conversarmos despreocupadamente, sem julgamentos, não é? Os grupos de ajuda mútua são bons numa primeira, num primeiro momento por isso mesmo, porque estamos entre pares, porque ninguém está ali para julgar ninguém, porque passamos todos mais ou menos por uma situação idêntica, e porque muitas vezes as questões que nós achamos que são só nossas não são do grupo, são comuns ao grupo. E esse sentimento de pertença é muito bom. Essa, essa questão de nós muitas das vezes, quando estamos sozinhos ou se não conhecemos mais ninguém que tenha passado ou esteja a passar pelo mesmo, nós vamos ter tendência a achar que todos os problemas ah, são muito nossos. E como a Diana estava a dizer, e como alguns de vocês bem sabem de participar nos nossos grupos de suporte, às vezes o que me acontece comigo também acontece ao Manel que está aqui ao lado, só que se não fosse aqui pelo grupo, nós não teríamos como ter contacto com o Manel, não é? Por isso daí a importância de termos alguém com quem falar e termos ah, alguém que passe ou que vá passando sempre pelo mesmo que nós passamos. Sim. Às vezes tem uma dica boa, às vezes tem uma dica muito boa para nos dar e outras vezes não tem uma dica, mas tem uma história que se calhar é assim parecida ou vai lá perto. Queria aproveitar agora um bocadinho, vou aqui dar aqui um saltinho aqui ao nosso chat para ver o que é que já comentámos. Ora. A cara de Hazel tinha que ser mais cedo, acabou por sair agora. Ainda temos muito julgamento por tratar da nossa saúde mental. É verdade, não tem? Ainda acontece muito, infelizmente. O António fez aqui um textinho. António, importa-se que leia? Ou quer dizer-nos o António? Se quiser, pode ligar o microfone. Eu vou dar um segundinho. Caso contrário, leio eu. Se calhar é melhor ler o. Vou ler eu. Então, boa tarde a todos. Com base na minha experiência e no que posso partilhar, dou algumas sugestões sobre como desempenhar o papel de cuidador de forma saudável. Lembrem-se sempre de que só conseguimos desempenhar esse papel se estivermos bem e ciente do que podemos melhorar a vida da outra pessoa. É por isso que recomendo que tenham três pilares sólidos para esta longa jornada. Um pilar emocional barra motivacional. Um pilar familiar e um pilar financeiro. António, era isto? Era isso, sim, senhora, peço desculpa, Não que eu tem estava aqui mal. Quer com elaborar? alguma dificuldade. Bem, enfim, não sei se deu para identificar o meu apelido. Eu sou o marido da Diana. Não, eu por acaso nem tinha feito essa ligação, António. Pronto. E de alguma forma, eu apenas partilhei todo este processo, obviamente, sendo a minha mulher, a minha melhor amiga, a pessoa que eu já conheço de há 30 e tal anos. Eu tive que fazer aqui um papel de cuidador sem saber como seria ser cuidador. Porque eu acho, à semelhança do que a Diana partilha em muitos fóruns, um AVC nunca é igual entre pessoas, vem sempre de formas diferentes. E eu julgo que ser cuidador é um pouco à semelhança disso mesmo. Não há um guião, não há algo que nós identificamos como processos normais, porque, como a Diana disse, um dia está muito bem e, se for preciso, passado no outro dia, não quer ver ninguém. Obviamente que isto dentro de um seio familiar, de uma família de alguma forma estruturada e que tenha os seus alicerces bem definidos, pode ser catastrófico, obviamente, e julgo eu que com todos, e o desempenho, quando eu digo todos, é mesmo todos, pelo menos as pessoas que estão mais próximas, têm que ter, têm que ter uma base muito, muito sólida para saber consolidar isto. Há bocadinho o António, e eu também sou António, mas o António fez uma observação muito, muito pertinente, que tem a ver com o próprio luto. E aí as experiências
para mim, e ao longo destes anos também, sendo cuidador, acompanhando a Diana em fóruns, em congressos, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, consigo perceber que os cuidadores são uma pedra fundamental, mas dependem muito de quem estão a cuidar. E se essas pessoas que infelizmente sofreram um acidente ou algo que debilitou, tanto a nível cognitivo ou a nível físico, se não tiverem a parte colaborativa, a parte de avançar, a parte objetiva de ultrapassar todos esses processos, torna-se uma tarefa quase ingrata para quem está do outro lado. Porque a pergunta que eu próprio faço, e tenho todo o respeito para quem também é cuidador, eu estou aqui a falar um bocadinho somente na função de quem é cuidador, a pergunta que eu faço é sempre: e quem é que cuida dos cuidadores? Pois é. Eu creio que esse era o título ou o nome de um programa de apoio a cuidadores, exatamente isso. Creio que era exatamente esse. Quem apoia aos cuidadores. Certo. Ou quem apoia, era assim uma coisa. A ideia era transmitir exatamente essa questão. É Porque, verdade. pronto, nós aqui nas associações que prestam apoio ao dano cerebral, nós no caso novamente também procuramos prestar o apoio ao cuidador. Muitas das vezes também temos Novamente era cuidar de quem cuida. era cuidar de quem cuida. Pronto, era obrigado. Esta questão é particularmente sensível. Às vezes também é-nos difícil, porque às vezes o cuidador não quer aceitar ajuda para ele sem ter todas as coisas para a pessoa de quem cuida já tratadas. E na verdade nós queremos fazer as coisas em paralelo. Uh, queremos muitas das vezes trabalhar aqui em paralelo. Essa é uma questão, mas é sem dúvida muito importante. É sem dúvida importante que a pessoa que está a ser cuidada, em português não existe um termo melhor, não é? Mas a pessoa É, que sofreu dano cerebral adquirido, ah, que esteja já num processo em que já está capacitada para os objetivos, para as metas. E isso não é fácil, porque muitas das vezes nós estamos muito fixos ainda naquilo que se passou, o porquê a mim, absolutamente. eu não fiz. António, é chamado, a própria pessoa tem que fazer o luto e tem É, que seguir à frente. Eu acho que esse passo é extremamente importante, que percebam também, e eu acho que a partir daí é que se consegue desenvolver os vários estágios e os vários processos ao longo da sua recuperação. É fazer ou não o luto, e foi determinante para a Diana. Nós tivemos um processo onde objetivamente sabíamos muito bem, os dois, ou neste caso, em concreto, uma família inteira, que sabíamos perfeitamente o que queríamos, e um dos grandes objetivos que nós tanto lutámos e hoje em dia ainda lutamos era a própria autonomia para a Diana. Ou seja, porque uma pessoa já dependente já é o que é, então não sendo autónoma, quer dizer, é uma catástrofe atrás de outra catástrofe. Pronto, Mas esse trabalho de equipa, sim. A Andreia João disse aqui no chat, pois, que realmente nem sempre a pessoa tem, numa fase inicial, o paciente não consegue ter noção. É verdade. é, Não, concordo contigo. nem sempre percebemos sequer o que se está a passar, não vamos ter esta percepção ainda tão clara, não é? Nós agora é-nos mais fácil e é-vos mais fácil entender todas estas coisas que nós vamos dizendo e que eu vou dizendo e que os profissionais vão dizendo, do força, dos objetivos, do fazer o luto, do não sei quê, do aceitar, do criar um novo eu. Isto numa fase inicial, não é? Oh, Natan, eu reparei que há pouco levantaste a mão, querias dizer qualquer coisa? Pois também reparei, mas ele entretanto desligou a câmara, não foi? Sim, mas desculpem, eu desliguei a câmera porque eu recebi uma ligação da minha irmã, mas era sobre um assunto
que uma outra mulher entrou no vídeo do Antônio Ramos, eu acho, e falou que era novamente que era cuidar dos cuidadores, Era a Vera. isso, que tinha aquele tema, era verdade. Eu lembro desse tema porque eu estava no palco dando testemunho nesse dia, que era a saúde dos cuidadores também importa. Pronto. Como vês, vamos trabalhando aí nessas É questões. uma verdade absoluta, É uma Nathan. verdade gigante, cara. A saúde deles importa e muito. No meu caso, minha cuidadora foi a minha mãe, e foi e é, né? Ela é mãe é mãe, mas pronto, eu agradeço muito a ela. Mas eu agora que eu posso, que eu tenho condições, eu tento de tudo para fazer ela ficar bem. Mas bem, não é dando jeitinhos, não, é para ficar bem. E tem que ser essa a ideia, Nathan, e tem que ser esse o objetivo. É Porque isso assim mesmo. tudo se torna mais fácil, não é? Quando há colaboração, E as quando coisas. todo mundo tá bem, tudo fica bem. Absolutamente. É verdade. É Absolutamente. É verdade. isso. Ora, Obrigado. Desculpa. tinha aqui mais uma coisa. O Omar estava aqui a dizer-nos: Omar, tu sabes que eu te vou sempre chateando com estas coisas. E tu também, porque foste tu que escreveste. Eu também, depois do AVC, não tenho tido vontade de sair de casa nem ver ninguém. A Diana há pouco estava a falar disto. O que, Omar, um dia a gente aceita. 2 dias, 3 dias, Pois é, também aceitamos. Mas há de haver uma altura em que em temos que que, temos que dar o passo em frente, não temos é, de dar o Omar? passo em frente. É Então, isso e mesmo. O Omar costuma frequentar os grupos da Novamente? Sim, sim, sim. Sim? Às sextas. São grupos que é online É ou online, é presenciais? online. Online. E Pronto, foi. então eu deixo aqui um convite. Eu não sei se o Omar vive aqui na região de Lisboa. Sim, então para aparecer num próximo GAM, num grupo de ajuda mútua para sobreviventes AVC. Em Alcoitão é na segunda-feira do mês, no Hospital Polido Valenta na primeira quarta-feira do mês e no Hospital Amadora Sintra na última sexta-feira do mês. Estas informações estão sempre no site da Portugal Está no AVC, hospital. Sim. mas são grupos presenciais Uhum. e é mais uma forma, não é, dele. Nós queremos também, sem dúvida, batalhamos muito pelos grupos presenciais. Quando foi o Covid, fizemos online, mas precisamente por isso, porque achamos que é importante muitas vezes as pessoas terem esse empurrãozinho para sair de casa, não é? Porque quantos e quantos só saem de casa quando têm terapias, quando vão à consulta, quando vão ao hospital, e a nossa vida não pode ser só isso, não é, amigos? Temos que conviver, temos que falar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, apanhar um bocadinho da luz do dia e, uma das primeiras prioridades do grupo de ajuda mútua é realmente tirar as pessoas de casa. E depois, pronto, é convivermos e conhecermos outras pessoas que passaram por situação idêntica à nossa. Eu estou, por exemplo, aqui a ver a Nídia. A Nídia também faz parte de um grupo, não daqui da região de Lisboa, mas da região onde ela vive. E a Nídia, não sei se quer partilhar, mas a experiência dela enquanto sobrevivente à AVC e também frequentadora dos grupos de ajuda mútua. Olá, Nídia. Aqui alguém vai entrar. Não. Nídia, estás aí? Tá, a Nídia se calhar Tens o microfone desligado, está a Nídia. tentar descobrir como é que se liga o som. Espera aí, Nídia, vou-lhe dar É, uma olha, mãozinha. Eu vou-lhe dar uma mãozinha, Nídia. Pedir para ativar som. Pedir para ativar som. Ahm, Lembrar-vos aqui de outros projetos e da importância de sairmos, que novamente vamos fazendo o nosso Viver Novamente. Está o Irã, a Anabela também já esteve, o André também. A importância de sairmos, de fazermos atividades que nos são prazerosas e, muito importante. e esta questão do prazerosas às vezes pode parecer pouco importante, pode parecer que não é uma coisa importante eu fazer alguma coisa que me dá prazer quando tenho
tantas coisas, Olha, tantas outras coisas para fazer. Mas na verdade, estes momentos de prazeres ajudam-nos a ter motivação para fazer mais. Nídia, Uhum. desculpe, força. António, estou Eh, a est- ouvir-me. Estou-te a ouvir, André, assim. Queres dizer alguma Ótimo. coisa? Só- Não, eu só ia dizer porque eu estava com esta dificuldade para entrar e assim, e agora, pronto, Agora o ficou Samsung resolvido, não foi? SM, sim, mas estou com o nome de Eu já Samsung te troco o nome, não te SM. preocupes. Obrigada. Nídia, já tens o microfone ativo. Pessoal, Podes? me ouvem? Já me ouvem? Sim, 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 sim. sim. Já me ouvem? Sim, sim. Vemos-te e ouvimos-te. Pois eu sofri um AVC há muito tempo. Estou a trabalhar não naquilo que queria, mas estou a trabalhar como assistente operacional, embora tenha tirado um curso superior de gestão e administração pública. eh, ehm, não é possível porque devido ao meu cognitivo e ao meu físico, eu cocheio e ver é-me difícil. Tenho afasia, é tudo uma questão de físico e de mente. Por isso eu lá vou andando e vou ao Gama, porque nele do grupo eu aprendo coisas como a PSI, a Prestação Social de Inclusão, coisas como agora, é tudo uma questão de sair e de libertar. Só Obrigada, isso. Nídia, pela tua partilha. Obrigada, um Obrigado, beijinho para Nídia. ti, Nídia. Agora, E entretanto alguém no chat pedia para falar Era. também, não foi? É o meu amigo André. É, André, vou-te pedir para ligares o microfone. Vê se consegues. Não era eu, era uma Carlota, salvo O erro. André, a Carlota é Ah, o André que eu não lhe troquei o nome. peço desculpa. Peço desculpa. Já agora, para não criar confusões, renomear André. André. André, consegues ligar? Está desligado o teu som. Vê lá. Eu estou-te a pedir para ligares o som. Liga lá. Tens que ativar o microfone. Isso mesmo. Força. Pronto. Eu tive um AVC, sofri um acidente com uma máquina industrial e quem estava lá era o meu irmão, estava ao Uhum, lado. Nunca o julguei. Sempre eu tive bem com ele e eu dou bem com ele e a família e a minha mãe. uhum, Perdi já o meu pai há 30 anos. Ficou sem as duas pernas. A minha família deu sempre o apoio. Quando a senhora diz que os psicólogos são malucos, eu não acho. Porque ajudam. Os médicos também me operaram a epilepsia durante 9 anos. Também tive o apoio, ainda hoje tenho. uhum, Eu conheço ao coitão, o Dr. João, os dois lados. Estive aí a fazer um curso. Conheço novamente, conheço a Doutora Vera, conheço a maior parte da equipa, e gosto muito deles. Mas acho que. E por outro lado também tenho fé, acredito, que é uma coisa boa. Uhum. E faço fisioterapia e na fisioterapia tenho uma pessoa que me ajuda e então sempre me ajudaram. Eu não acredito que as pessoas estejam mal. As pessoas é que precisam de ser ajudadas. E então, quando a senhora diz que não quer ver as pessoas, eu acho mal. A pessoa tem que as ver.
Porque as outras pessoas, no Mas fundo, atenção querem é. assim, olha, mas eu não disse que os psicólogos são malucos. Não, eu Olha, disse mas foi, por um quando lado eu disso, pedi por um lado ajuda, disso. disseram, mas você não é maluca. E eu disse, mas o que é isso de ser maluca? Sim, mas Mas é quando fazem aqueles jogos e pensam que somos crianças, somos malucos, somos primários. não, não, não. Olha, eu sempre gostei, aprendi muito a fazer esses jogos, não é? Sim, E realmente assistia a pessoas que se revoltavam, diziam que não queriam fazer isso e que não era importante para elas. E depois, muitas vezes, davam por elas a fazer o jogo e a perceber que não conseguiam. Ah, pois ah, por nós por um caminho chegamos lá. É Chegamos lá verdade, ao fundo. podemos é levar mais tempo, não é? E temos que Sim, treinar mais vezes. Pronto. E é o exato. facto de, às vezes, não querer ver pessoas. É um dia. Há um dia, vá, que uma pessoa não está assim tão bem, eu prefiro ficar Sim. Oh, resguardada, pronto. Mas eu, de resto, eu oh, gosto de ver pessoas bem dispostas. André, Pessoas isto bem dispostas. é sempre uma questão de equilíbrio. Era há pouco, um pouco uma questão que o Omar há bocado estava a dizer, que não queria sair de casa e que não queria ver ninguém. Um dia nós podemos fazer isso. Não podemos Sim. é fazer continuadamente isso. É Sim, isso mas eu, por mesmo. exemplo, eu saio todos os dias de casa. É isso Por mesmo, exemplo, André. É os importante médicos termos aconselharam-me contacto a com o ter um mundo lá cão para eu fora. sair. Eu saio muitas vezes, a hora de 7 horas, 7h30, saio com ele, saio de manhã, Uhum. eu vejo as pessoas, converso com elas e elas sabem o que é que eu tive. E não tenho problema se elas perguntarem se eu estou melhor ou não. É isso E, mesmo. É importante não nos fecharmos, não é? Não, exato, virmos, não é virmos cá para fora, mas sim. ah, é E eu fácil acho nós que os médicos dão muito aceitarmos, apoio. é fácil Os nós médicos, aceitarmos o eu tive o conforto professor de Lobo casa. Antunes, foi um dos médicos que eu tive, que me viu. E Uhum. quando me operou, ele disse-me assim: operação muito arriscada. E eu disse-lhe assim: eu não tenho qualidade de vida, e tenho que me fazer esta operação. Eu tomava entre 20 a 30 ataques por dia e Epilepsia, é tinha isso, André? Uhum. epilepsia. Agora já não tenho muita, porque eu estou a tomar um medicamento que é de cobaia dos Estados Unidos, estou muito melhor. Desde que te fizeram a operação e desde que a medicação começou a ficar mais Sim, sim, sim. acertada, não é? A coisa Sim, começou a melhorar. Muito bem. sim. Temos 3 minutinhos, portanto, vou deixar para mais uma questão ou vou desafiar a Diana e quem mais quiser a dar um conselho que queira dar ou que gostava de ter ouvido, ah, vamos dizer, quando saiu do hospital. Podes dizer, Nathan, sim. Enquanto a Não Diana vai pensando desistam na dela. nunca. A capacidade de vocês é muito maior do que documentos e médicos dizem. Muito É bem. você que faz a sua vida e a sua capacidade e as suas bondades. Espero eu que todos pratiquemos bondades. Ok, Por ser ok. um evento da Novamente, eu acho que a maioria é. Menos o Antônio. O Eu Antônio não. se esquece. Vocês já sabem que não. Não, eu já sabem que não. Pronto. Mas a gente pratica o bem e não há a quem, a gente não olha a quem, a gente só faz e vamos que é para frente que tem. É isso mesmo. É isso Ó, mesmo. Nathan, eu vou só Então, te deixar um conselho. Pronto, já percebi Sim, Antônio. pela tua fluência linguística de outro país, mas há um cantor que tu, e é um conselho que eu vou e sei que tu vais verificar. Eu sempre nas conversas que eu tenho e que sou convidado, há sempre um lema que é: hoje é o primeiro dia da tua vida, que é um Esta cantor tua vida. que é o, O Sérgio diz? Godinho. Do Sérgio O Sérgio Godinho. Godinho. Hoje é o primeiro dia do Hoje é resto o da tua primeiro dia do vida. resto da tua vida. Por isso, Eu lembrem-se acho sempre que eu já desta mensagem. ouvi isso, mas eu vou pesquisar sim, com certeza. Pesquisa Lembrem-se que é sempre. muito gira essa música. E para Diana também eu tenho uma que eu gosto muito, que não é bem uma música, é um poema de um cara que faz comédia e stand-up, mas aí Sim, ele também fazia poemas e ele criou uma música, que é O Tempo. Eu estava com tempo quando eu tinha tempo, agora eu estou sem tempo, estou correndo contra o tempo, apressado pelo tempo do outro,
retardado pelo tempo do outro, pressionado pelo tempo do outro, da linha do tempo eu caí feito um garoto. Amadurecimento para saber que tempo é tudo que se tem para oferecer. Por isso cabe a mim respeitar você, seu tempo, sua pausa, o seu trampo, a sua causa, o seu querer. Eita, tempo bom de respeitar você. Que nem tem dormido, cada passo perdido. E aí, eu não lembro o resto e peço desculpas. Não te Mas lembras do porque, resto? Olha, Foi palmas para quase ti, tudo. olha, estou a bater de mas é palmas. ótimo, o tempo é ótimo. Eu gosto muito do poema O Tempo. Muito giro. Muito Obrigada, giro. Nathan, eu não conhecia. Muito giro. É E E verdade. não obrigada. é E nós até, Nathan, olha, Diana, é quem dá. Nathan. Eu sou Nathan. brasileiro, Nathan! Eu chamei-te Nathan, peço desculpa. Nathan, não sou olha, americano, não realmente faz quem dá um mal. pouco do seu tempo isso é, não é? É o que nós estamos aqui todos a dar, é um bocadinho do nosso tempo, uns É aos outros. verdade. Pois É é isso mesmo. porque eu me identifiquei muito com a sua história, com as suas falas, e é o que eu sinto hoje. Eu, graças a Deus, e há muito trabalho jurídico e blá, 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 eu consegui a minha casa, o meu carro, eu estou de volta. Não posso fazer o que eu fazia, mas a empresa adaptou um cargo para mim porque eles gostam de mim, eu acho, ou se não é porque eu sou bom mesmo. Uma Mas das duas. pronto. Mas pronto, é a única adaptação que eu peço à humanidade é tempo. Respeitem o meu tempo, que eu respeito o vosso tempo, e a gente vai conseguir tudo que for necessário. Hum, Mas tudo no seu tempo. Verdade. Muito bem. Diana, deixo-lhe então o último conselho antes de nos despedirmos. Olha, o conselho é esse mesmo, acreditem sempre que vocês são capazes de coisas inimagináveis, não é? Porque por muito duro que vos pareça o caminho e difícil, há sempre, nós arranjamos sempre maneira de nos surpreendermos a nós próprios e é o que eu tenho feito nestes últimos anos, tenho vindo a surpreender-me com vitórias, pequenas vitórias, se calhar, mas para mim são grandes vitórias. Pequenas aos olhos das pessoas, entre muitas aspas, normais, mas são gigantes, e é uma soma dessas pequenas vitórias que causa grandes causas. É Somos isso nós. mesmo. É isso mesmo. Não há vitórias grandes nem pequenas, há vitórias. É Ganhar por, isso. ganhar por 1-0 ou ganhar por 10-0 no campeonato dá 3 pontos na mesma, meu caríssimos. Um grande É, abraço a todos. Encontramos-nos alguns nos nossos grupos, outros frequentadores menos ou mais espaçados no tempo aqui do nosso Conversadamente. Encontramos-nos no dia 25 de maio, que é a última segunda-feira deste mês. qual o tema? Grande abraço a todos. Não vai Obrigada. dedurar o tema do Obrigada. mês que vem, não? Não vou revelar. Ah, tá bom, Adeus, Um então. obrigada, abraço. boa tarde. Adeus, Tchau, tchau, Adeus. Diana. fiquem bem. Tchau, Obrigado. muito Tchau, obrigado. Muito obrigada. obrigado, Tchau a Diana. todos. Adeus. Adeus. Tchau, tchau, Omar.